graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Desmistificando Branham. Eu sou João Chivela e neste vídeo estaremos apresentando alguns parágrafos de William Branham, onde ele afirma ter recebido a comissão de cura pelo seu anjo, que, segundo ele, apareceu-lhe em 1946. Então estarei fazendo a leitura do esboço elaborado pelo irmão Wilson e acredito que isso servirá de muita ajuda para aqueles que querem mais saber a respeito de quem foi William Branham e o que ele disse. Então veremos aqui algumas inconsistências nos lugares onde Branham afirmou ter sido visitado por esse anjo. William Branham contou sobre a visitação de um anjo enviado pelo Deus Todo-Poderoso em 1946. Ele disse: "Bem, uma noite lá em Greensmill, Indiana, em uma caverna onde eu estava, o anjo do Senhor apareceu e disse: Você deve orar pelos enfermos. E me disse o que aconteceria. Ele disse: Não tenha medo, eu estarei com você." Isso está na mensagem A Coluna de Fogo, pregada em 53. Foi neste momento que o sobrenatural, que enviou Branham ao circuito de cura por toda a América e por muitos países em outras partes do mundo. Mas, se você testemunhasse uma experiência de mudança de vida, você não se lembraria dos detalhes? Ou pelo menos onde ela aconteceu? Essa é uma pergunta que acredito que a resposta seria sim. Se verdadeiramente tivéssemos sido visitados por seres sobrenaturais, a gente jamais se esqueceria destes detalhes. Muito menos do lugar, porque isso tudo estaria registrado em nossa mente. Mas, como veremos, não é isso que aconteceu com William Branham. William Branham não sabia exatamente o lugar em que ele teve esse encontro com um anjo. Branham não conseguia se lembrar se estava em uma caverna, em uma casa ou em um quarto. John Kenna escreveu: "O Sr. Branham testemunhou muitas vezes que foi visitado por um anjo que supostamente lhe deu sua comissão profética em 1946. Ele disse aos seus seguidores que um anjo apareceu para ele enquanto ele estava orando em uma caverna secreta na floresta. Há alguns anos, alguns de seus discípulos disseram que até descobriram a localização da caverna. Mas será uma caverna realmente o local deste suposto encontro em 1946? Num sermão pregado em 1955, Como um anjo veio até mim e sua comissão, o Sr. Branham descreve o incidente como ocorrendo em uma pequena e velha cabana dilapidada, não em uma caverna. Ele conta que andou de um lado para o outro e depois se sentou em uma caixinha velha de uma coisa. Ao sentar-se, ele disse que viu uma luz começar a piscar na sala quando o anjo se aproximou. Ele ainda descreve a sala como tendo tábuas de madeira no chão e um velho fogão e tambor no canto. No final da visitação do anjo, o Sr. Branham disse que o anjo saiu do edifício. Como é o seu padrão, o testemunho do Sr. Branham deste incidente mudou ao longo dos anos. Trechos da primeira edição do livro de Peregrine, Atos do Profeta. Peregrine vai dizer o seguinte: agora, no livro do homem enviado por Deus, há menção, como o próprio irmão Branham frequentemente afirmou, que ele estava na cabana da guarda florestal em Greensmill, falando em sua fita histórica de vida, sei que está correto. Não contou todos os pequenos detalhes, como contou a esposa e a seus filhos, e como me contou pessoalmente, mas para onde ele foi naquela noite, 7 de maio de 1946, embora na cabana
da guarda florestal foi em uma pequena caverna perto da cabana. Então esse é o comentário de um seguidor de William Branham. Peregrine foi um pregador da mensagem. E ele aqui está fazendo já uma apologia a respeito do que William Branham me disse, defendendo que não foi realmente em uma cabana, mas sim foi em uma caverna próximo da cabana. Ok? Continuando, Peregrine diz o seguinte, está na página 67 deste livro, e na página 68 Peregrine vai dizer o seguinte: espero que isto não seja uma pedra de tropeço para alguns que sentiram que já que o irmão Branham disse na cabana do guarda florestal, e porque ele menciona a palavra chão e olhando pela janela, que ele deve ter estado dentro de uma cabana. Como ninguém viu a caverna, não sabemos como ela é, excepto pela descrição. Mas ele me disse que estava na caverna, quando o anjo lhe apareceu em 7 de maio de 1946. Essas são as palavras de Peregrine. O que Branham me disse a respeito disso? Na mensagem Princípios da Cura Divina, pregada em 23 de setembro de 1951, Branham me diz o seguinte: mas quando o anjo do Senhor apareceu para mim lá na margem de Greens Mill, naquela pequena cabana, naquela noite, ele me disse para ir, e eu estava orando por estadistas e grandes homens, e reis e monarcas, iria varrer o mundo. E agora há um avivamento varrendo o mundo, originando-se em Jeffersonville, Indiana. Amém. Ah, que maravilha! Então nessa mensagem ele vai dizer que aquilo aconteceu, essa visitação, a comissão ele recebeu em uma cabana. Na mensagem O Pilar de Fogo de 53, Branham diz o seguinte: bem, uma noite lá em Greens Mill, Indiana, em uma caverna, que já é caverna, não é cabana, onde eu estava, um anjo do Senhor apareceu e disse: você deve orar pelos enfermos. E me disse o que aconteceria. Ele disse: não tema, estarei com você. Eu parti e atravessei o país e desci por Joanesburgo, acho que é isso, contando o que ele disse e o que aconteceria. E tem sido assim e está provado agora em todo o mundo. Então agora o lugar mudou. Ou seja, não é mais em uma cabana, mas sim em uma caverna. Na mensagem, como o anjo veio a mim e sua comissão, ele vai dizer que essa visitação aconteceu em um quarto. Ele diz assim: e eu me sentei neste banquinho, e eu apenas sentei, ou mais ou menos nesta posição, simplesmente assim, e de repente vi uma luz tremeluzir na sala, e pensei que alguém estava vindo com uma lanterna, e eu olhei ao redor e pensei, bem, e aqui estava, bem na minha frente, e velhas tábuas de madeira no chão, e lá estava, bem na minha frente, e um pequeno fogão velho no canto, cuja parte superior foi arrancada. E bem aqui havia uma luz no chão, e eu pensei, bem, onde está isso? Bem, isso não pode estar vindo. Olhei em volta, e aqui estava, lá em cima de mim, esta mesma luz, bem ali acima de mim, pendurada assim, circulando como um fogo. É uma espécie de cor esmeralda, dizendo: Osh, osh, osh. Assim, logo acima disto, assim, e olhei para aquilo, eu pensei, o que é isso? O que é isso? Agora, isso me assustou. Deixa-me perguntar, por que você acreditaria em uma pessoa depois que ela contou tantas versões da mesma história, mas de formas diferentes? Por que acreditar numa pessoa assim? Isso não acontece apenas com a visitação do anjo, acontece com o número de pessoas
que estiveram no dia em que ele recebeu a comissão do anjo para que desta forma ele cumprisse Malaquias capítulo 4, dizendo a ele que assim como João Batista foi enviado para percursar a primeira vinda de Jesus Cristo, ele, William Branham, ou a sua mensagem percursaria a segunda vinda de Cristo. Há momentos ele vai dizer que havia 50, 100 pessoas, 500 pessoas, então o número vai variar. Em função que ele vai, à medida que ele vai contar o testemunho, há um exagero por parte dele com relação ao número de pessoas que viram e ouviram o que aconteceu. Então esse não é o único caso. Como acreditar numa pessoa assim? Obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até a próxima.